Qual é o melhor tipo de penitência ou mortificação que eu posso fazer durante a quaresma? Qual que vai me fazer mais bem e qual que vai agradar mais a nosso Senhor Jesus Cristo? É o que nós veremos hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, esse é o canal dos Santos Anjos. Salve Maria a todos, muito bom dia a todos que nos acompanham. Hoje nós veremos então esses tipos de mortificação que nós podemos fazer durante a quaresma. Existem muitos, né? Se nós formos falar de todos, demoraria muito, mas eu queria ver os principais e, sobretudo, o seguinte princípio. Como é que eu escolho a penitência que eu devo fazer durante a quaresma, por exemplo, ou a mortificação, que vai me fazer mais bem a mim, ou vai agradar mais a Deus, como eu disse no começo, e para eu saber disso, existe um princípio que é quase infalível, um princípio dado, ensinado por Santo Inácio de Loyola. E é o princípio que ele usa uma expressão em latim que é agere contra, que significa agir contra. Contra o quê? Eu devo fazer, né, aquilo que vai ser mais agradável a Deus, vai me fazer mais bem. Não é simplesmente eu escolher, pego um livro assim, escolho uma penitência e faço. Não. É escolher a penitência que vai diretamente contra o meu defeito principal, em primeiro lugar, e a penitência que vai mais diretamente contra ao defeito do século, ou ao defeito do ambiente em que eu vivo. Por quê? Porque a vida espiritual, ela não é uma coisa assim de formulário, de catálogo, de enciclopédia, não. A nossa vida espiritual, como o nome diz, é uma vida. Não é uma máquina. E essa vida, ela deve ser vivida de acordo com as circunstâncias da realidade. E a realidade que nos cerca, a realidade histórica que nos cerca, ou a realidade do país em que nós estamos, o defeito da sociedade daquele momento, é aquilo que mais nos arrasta, né? Nos arrasta para o pecado. Deus Nosso Senhor, Ele não quer que a gente faça penitência por masoquismo, não, assim, só para sofrer pelo sofrer. Não, é um sofrimento com vistas a vencer as minhas más inclinações, a passar no teste que é essa vida terrena e agradar a Deus. Então, eu devo escolher a penitência mais agradável a Deus, a que mais vai me fazer bem, é aquela penitência que vai diretamente contra as minhas más tendências e as más tendências do mundo que me cerca. E com isso eu estou combatendo especialmente dois dos três inimigos da nossa salvação diretamente, que é o mundo, o demônio e a carne. Com a mortificação escolhida a partir desse princípio, eu estou combatendo diretamente as minhas más inclinações e o que a igreja chama de mundo nesse sentido, ou seja, são as más tendências e os maus ambientes. E isso, evidentemente, que dificulta a ação do demônio e a tentação do demônio. E é por isso que esse princípio ele é fundamental na hora de eu escolher e de eu considerar a mortificação, a penitência que eu vou fazer. Mortificação são pequenas penitências, não é? Agora, quais tipos de penitência que há? Existem muitos. Existe a mortificação dos sentidos, os 5 sentidos: vista, audição, olfato, paladar e tato. A mortificação do paladar é fácil de entender, né? Eu evitar certas coisas que são legítimas. Por exemplo, eu tenho um prato muito bom, eu não repito por penitência. É uma mortificação, uma coisa pequena, não vai me fazer nenhum mal físico. Eu não repito para mortificar o sentido do paladar, para eu saber dominá-lo. Porque quando vier uma tentação nesse sentido, eu terei mais força. Eu me privo de algo legítimo para quando vier algo ilegítimo diante de mim, eu ter mais força. Mas não é só isso, é que ao fazer isso, esse pequeno sacrifício tem também um valor de reparação, um valor satisfatório, ou seja, aquela pequena penitência eu vou satisfazer parte, não é, das minhas culpas anteriores. Quando eu faço um pequeno sacrifício, eu satisfaço parte da justiça divina, né, ao me privar de alguma coisa. Bom, então isso é o paladar. A mortificação do olhar, importantíssima. Por quê? Porque se eu olho para tudo que eu quero a todo momento, quando tiver alguma coisa imoral, por exemplo, ou quando aparecer um vídeo imoral, eu não vou ter forças para desviar o olhar. Então, quando eu estou na rua, se eu quiser mortificar os olhos, se aquela minha
tendência a ficar com curiosidade olhando para tudo, então eu vou mortificar. Eu disse, não, hoje eu vou sair e não vou olhar para nenhum outdoor. Eu não vou olhar para nenhuma propaganda. Ou seja, eu não vou ficar olhando. Claro que passa sobre nossos olhos, mas eu não vou ficar olhando. Mesmo aquelas que não tem nada de indecente, nada de imoral, eu não vou olhar. Eu vou me policiar nessa matéria, não porque seja pecado olhar, mas para fazer essa mortificação. Então, isso são a mortificação dos sentidos, eu dei exemplo de 2 deles. Agora, São João Bosco, ele, num dos sonhos, que eram revelações, né, que ele teve, e conversando com personagens celestes, ele traz aqui vários ensinamentos de outros tipos de mortificação. Né? Então ele diz, por exemplo, a mortificação na superação do cansaço na oração. Por vezes, é tedioso rezar. Muita gente acha que a oração tem que ser um negócio que eu fique sentindo. Às vezes será, outras vezes não. E mortificar, superar esse cansaço e assim mesmo rezar, é uma mortificação muito valiosa, que todos devem fazer, mas quando a gente explicita, né, e a gente diz, eu vou fazer aquilo, especificamente, aquilo toma um mérito especial. Aquilo tem um valor especial. Outra mortificação, a mortificação do intelecto pela humildade. Quantas vezes as pessoas acham que tem que entender tudo a todo momento, né, e naquele momento? Verdades da fé. Ah, mas por que Deus fez assim? Pode ser uma pergunta legítima, mas a pessoa fala isso como que ou eu entendo tudo agora ou eu me revolto. Agora, eu me submeter àquilo que Deus revelou, porque Ele revelou, todo mundo tem que fazer, porque isso faz parte da virtude da fé. Mas eu prestar atenção nisso e aceitar, especialmente esse sofrimento, que é o de eu não entender tudo naquele momento, aquilo é uma mortificação do intelecto e é agradável a Deus. Outra mortificação é sempre dizer a verdade ao revelar os defeitos e os perigos em que se pode encontrar. Isso é muito duro, sobretudo para formadores, pais, professores, catequistas, enfim. É dizer a verdade, corrigir quem está sob o nosso auxílio é um ato de caridade. Só que com essa mentalidade moderna, que é preciso não contrariar ninguém, não sei quanto, é duro dizer a verdade, é duro corrigir, tem um gosto amargo. A pessoa que a gente corrige muitas vezes não vai aceitar, vai se revoltar, mas por vezes é nossa obrigação, e fazer isso conscientemente pode representar uma mortificação toda especial. Outra mortificação, mortificação do coração, verificando os movimentos impensados, amando a todos pelo amor de Deus, arrancando-se resolutamente de qualquer um que percebemos que está pondo em perigo nossa inocência. Então, eu controlar os movimentos do coração, no sentido que diz São João Bosco, ou seja, eu estou apegado a alguma coisa sem ser por amor de Deus, eu estou apegado a uma certa amizade ou um certo costume que está me afastando de Deus, então eu devo cortar aquilo. E aquilo às vezes é duro fazer. E eu fazer isso conscientemente é ainda mais duro. Só que é mais agradável a Deus e me dá mais forças. Outra coisa que ele diz, apoiar corajosa e firmemente aqueles que publicamente defendem a fé. Veja, é duro defender a fé em público hoje em dia em muitas ocasiões. É duro chegar na faculdade e dizer eu sou contra o aborto. É duro dizer isso, porque imediatamente vai ter um desses moderninhos que vai chegar, não, mas o direito das mulheres, papapá, como você, logo você. E apoiar essas pessoas que fazem isso de São João Bosco é uma mortificação muito importante. Mortificação dos olhos, nos olhares, na leitura, na fuga de literatura má e imprópria. Meu Deus, quanta coisa nas redes sociais, que só no dia do nosso juízo a gente vai saber o quantas faltas nós cometemos por ficar navegando nessas redes sociais, né, por mera curiosidade. A mortificação da curiosidade. Depois, a mortificação da língua. Quantas vezes a gente, por não mortificar a língua, quando chega uma ocasião em que a gente está mais à vontade com os amigos, acaba dizendo aquilo que não deve. Né? Então, praticar o silêncio, quando é possível, claro,
praticar um pouco do silêncio para mortificar a língua. Em resumo de São João Bosco, mortificar-se em tudo o que acontece ao longo do dia, frio, calor, e nunca devorar, por exemplo, o alimento buscando a inteira satisfação pessoal naquele momento. Lembre-se do que Jesus ordenou: se algum homem quiser vir após mim, que negue a si mesmo, toma sua cruz e me siga. Agora, então, resumindo, esse agere contra de Santo Inácio de Loyola, a penitência mais agradável a Deus é um pequeno sacrifício que eu me imponho, ela vai ser tão mais agradável quanto mais diretamente ela ir contra minha tendência pessoal errada ou a tendência do ambiente em que eu estou. Se a tendência do ambiente que eu estou é a completa vulgaridade, né, a falta de decoro, a falta de dignidade, eu devo fazer uma mortificação no sentido contrário. E assim por diante. Se a minha tendência é ser glutão, comer demais, eu devo mortificar aquele ponto. Se minha tendência é fofoca, é maledicência, eu devo especialmente mortificar a língua. Essas são as penitências mais agradáveis a Deus. Então, espero que isso lhes faça bem. Se fizer bem, compartilhe esse vídeo, passe para os seus amigos por WhatsApp. Não esqueça de colocar suas intenções para a Santa Missa de amanhã e nos vemos amanhã para as perguntas e respostas. Coloque, por favor, nos comentários e aquilo que der tempo nós tentaremos responder amanhã. Até amanhã, se Deus quiser.